E aí galera, tudo bem com vocês? Não! Galera, The Boys é uma das melhores séries que a gente vai encontrar na Amazon Prime, não é mesmo? Talvez! Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouco da série de The Boys e tentá-la, digamos, equalizar ali com a Liga da Justiça. Eu confesso que eu assisti The Boys recentemente, eu não tinha assistido logo quando tinha lançado, eu não tinha me interessado tanto pela série, mas recentemente, depois que a gente fez ali o vídeo do react da segunda temporada, me deu um pouquinho de interesse ali. E aí eu decidi dar uma chance para essa série tão incrível. E galera, eu me surpreendi demais. E se você assistiu assim como eu, você com certeza deve ter olhado pro set, né, pra liga, aquela liga, enfim. E você obviamente deve ter lembrado de alguns personagens aí da DC. Então hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre esses personagens e vamos tentar ligá-los a outros personagens da DC Comics, no caso especificamente da Liga da Justiça. Então vamos nessa? Não tem como falar de The Boys sem lembrar obviamente do Bruto, né? Mas também principalmente do Capitão Pátria, né? Quando a gente fala especificamente dos heróis, não tem como não falar de The Boys e não associar automaticamente com o Capitão Pátria. Então nós vamos começar por ele, nós vamos falar obviamente do Homem de Aço, não é mesmo galera? Enfim, obviamente se você assim como eu é muito fã de DC Comics, da Marvel, de heróis, do universo de heróis, então obviamente você também é um pouco fã também do Super-Homem, né? O Homem de Aço, enfim, como você quiser chamar. E não tem como você olhar para o Capitão Pátria e você não lembrar do Super-Homem. É muito óbvio ali, a gente tem praticamente o mesmo uniforme, nós temos ali uma capa, obviamente, com o Capitão Pátria tendo ali a bandeira, né, dos Estados Unidos ali mais aparente, né? O do Super-Homem ele só traz ali a ideia dos Estados Unidos ali, né, com o uniforme azul, a capa vermelha, enfim, mas com símbolo de esperança aqui no peito, mas basicamente é isso. Mas ali, obviamente, remete muito para os Estados Unidos, né? Já no Capitão Pátria é descarado, é descrachado. É verdade. Então, assim, não tem como você não falar do Capitão Pátria e não lembrar do Super-Homem, né? Então, ali, se a gente fosse falar equilibrar poderes, nós estamos falando ali de super força, voo, visão de raio-x, visão de raio laser, super audição, entre tantos outros. Se a gente fosse falar então sobre equalizar a Liga da Justiça com o 7, não tem como virar e falar que o Capitão Pátria não é, ou não remete, né, no caso, ao Homem de Aço, né? Então assim, esses dois personagens são, na teoria, um único personagem só. Foi criado para isso, né? A gente fala ali que o Capitão Pátria ele foi criado realmente para transparecer um pouco ali do Super-Homem, né? Além de tudo mais, ele também é líder do 7, né? Assim como o Homem de Aço, né? O Super-Homem, ele também é líder da Liga da Justiça, né? Tudo bem, alguns vão virar e falar que ele é líder junto com o Batman e tudo mais, mas necessariamente se a gente fosse falar de Liga da Justiça, a primeira pessoa que você lembra, a primeira pessoa que você olha e você fala quem é o primeiro personagem que eu lembro, você vai ver ele com o Super-Homem com certeza. Então, é isso, a gente está falando aqui, Capitão Pátria e Super-Homem equilibrado. Nós somos de uma raça diferente. Nós brilhamos com a luz dourada da providência. O justo se alegrará quando vir a vingança. Queen Maeve, você não tem como falar da Queen Maeve sem lembrar, obviamente, da Mulher Maravilha. Entendeu? A ideia dessas duas personagens é exatamente a mesma, com a exceção apenas de que a Mulher Maravilha ela voa, né? E já a Queen Maeve não voa, né? Ela necessita o tempo inteiro do Capitão Pátria, né? Para fazer esses voos, né? Já a Mulher Maravilha não, a Mulher Maravilha ela é independente, ela realmente consegue voar e tudo mais. Só que se a gente fosse falar, equilibrar aqui superpoder, a gente está falando de super força, a gente está falando ali que é uma mulher que também está na liderança, enfim,
Tudo bem, a Mulher Maravilha ela tem aquele arco, né? Aquele chicote, enfim, aquele que traz remete ao chicote da verdade, enfim. Já a Queen Maeve não tem isso, mas tudo bem, a gente tá falando de duas personagens que são femininas, elas estão na liderança das duas frentes, né? Então da Liga da Justiça e também do 7, mas são personagens ali que têm somente a parte de força, né, como um equalizador, porém o restante ali, a parte mais diferente ali entre a parte de voo e a corda, né, a corda da verdade, enfim, isso não se tem, né, no universo de The Boys, mas porque eu acho que é muito pela ideia de que não era para ser copiado, né, mas muito mais uma ideia de ser lembrado. No caso do Black Noir, nós estamos falando de um super-herói que é muito voltado ali para ninja, né? Ele tem o poder dele é ser um cara muito ágil, viver no universo mais ali de Black, né? A parte mais escura ali, remetendo uma ideia de que ele faz tudo ali por trás, enfim, é um cara muito mais estrategista do que necessariamente um cara que chega já matando, etc. Não teve tanto destaque assim na primeira temporada, talvez a gente veja muito mais ele aí na segunda temporada. Inclusive saiu um trecho aí, né, onde mostra o Black Noir fazendo aí uma briga com um dos super vilões, enfim, então você vê que ele arranca a cabeça do super vilão, enfim. Então eu acho que a gente vai ter um pouco mais do contexto do Black Noir agora na segunda temporada do que necessariamente na primeira. Mas falando bem grossamente aqui, né, a gente tá falando de um cara que é um cara muito ágil, muito inteligente, vive no universo mais nas sombras, né, é um cara extremamente lutador, não estou falando que ele não seja poderoso, ele é, mas também muito por conta do composto V, né? Ele não é um cara que ele tem superpoderes, talvez se o Batman tivesse superpoderes a gente poderia equilibrar muito mais. Mas sim, não tem como não falar do Black Noir e não lembrar do Batman, né? A gente está falando de praticamente o mesmo personagem, né? A única diferença ali é que como a gente não tem o contexto do Black Noir, a gente não sabe se ele é um cara rico, se ele é um cara que realmente teve que perder os pais, etc. Talvez não, o universo não seja isso, eu confesso que eu não li os quadrinhos. Mas não tem como você falar de um e não lembrar do outro, né? Muito claro ali que teve uma semelhança assim da construção do Black Noir em cima do Batman, tá? O quarto personagem, obviamente, é The Deep, né? Ou no caso, o Profundo, né? O Profundo, ele é praticamente, assim como o Capitão Pátria, escancarado em cima ali do Aquaman. Não tem como você virar e falar, pô, o Profundo, como é que ele é? Qual que é o poder dele? Ele tem os mesmos poderes ali do Aquaman. Eu acho que, salvo a exceção ali do universo da história, né, do Aquaman, onde é um personagem, né, que ele é filho de Atlanta e etc, e aí ele é o rei dos sete mares, etc. O Profundo não se fala muito isso. Tem uma parte ali da série, né, que a Madeline, por exemplo, ela fala especificamente ali, vem, você é o rei dos sete mares, mas não se tem nada muito comprovado, né? Você sabe ali como a corporação engrandece o set, então a gente não tem como realmente afirmar isso, né? Mas no caso ali, se a gente fosse falar da semelhança de poderes, a gente está falando também de um cara que tem superpoderes, também consegue falar com os animais aquáticos, consegue nadar, consegue respirar, consegue ter super velocidade dentro da água, enfim, tudo que o Aquaman também possui, né? Com exceção ali do Aquaman ser o rei dos sete mares e de que o Profundo, por exemplo, ele tem brânquias, etc, né, para respirar, etc, tudo aqui no estômago, né, toda a parte aqui da barriga, tanto que tem uma cena ali na primeira temporada, para quem não assistiu, vai rolar um spoiler aqui. Que o Profundo ele leva uma fã para sua casa, né, para ali ter uns atos, etc. Só que a menina ela acaba mexendo nas membranas ali do peixe, enfim, do Profundo, enfim, ele sente bastante dor, mas é muito para relembrar, né, para ele sentir que ele fez ali junto com a Starlight.
Mas sem sombra de dúvidas não tem como não falar do Profundo e não lembrar do Aquaman. Pra mim, as mesmas pessoas, e foi falado pensando nisso. A hero. A-Train, ou Trem-Bala, né, aqui no Brasil. Enfim, o Trem-Bala, no caso, ele... Obviamente a gente tá falando do Flash, né, com salvas exceções ali, né, porque realmente mudaram bastante o personagem, né, a começar da cor, né, porque o personagem, não a cor pessoal, né, não a cor física, tô falando da cor da roupa, né, onde o Flash ele usa a roupa dele mais vermelha. Já o Trem-Bala, ele usa a cor mais azul, né? Em questões ali de superpoderes, eles são praticamente os mesmos personagens, salvo a exceção ali que a gente tem um pouco mais de conteúdo no Flash, né? Como aquele superpoder ali que ele faz o soco, né, de supermassa, e também ele consegue correr muito mais que a velocidade da luz e às vezes até conseguir voltar no tempo, né? O Trem-Bala a gente já não tem esse tipo de informação, a gente só sabe que ele é um cara muito rápido, né, e que também toma o composto V para ficar cada vez mais rápido e começar a bater todos os corredores ali da série de The Boys, né? Tanto que na primeira temporada tem um dos episódios ali que o Trem-Bala ele faz uma competição com outro personagem que corre também. Já esse outro personagem lembra muito mais o Flash, né? Porque a gente está falando de um personagem, né, mais ruivo, né, e que usa roupas vermelhas, né? Mas enfim, no caso aqui a gente está falando especificamente do Trem-Bala ou do A-Train e também do Flash. É praticamente os mesmos personagens em cima aí do universo DC da Liga da Justiça e de The Boys ali junto com o Seth, né? Então se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações aí de quando a gente posta conteúdos novos e etc. Siga a gente nas redes sociais ali, né, @gdanii, né, para seguir a Dani, né, ela não tá aqui hoje comigo, e @zatiforce para me seguir ali no Instagram. Enfim, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e falou!